Bom dia, meninos. Boa tarde. Boa noite. Já chegamos no domingo de novo. Nossa. Bom, eu desenhei esse. Faça de conta que é um navio de guerra. Ok? Faça de conta que este é um navio de guerra. Pronto. Tá aqui. E que esse navio, tá? Tá vendo? Ele fez uma trajetória da bala. Ah, tá. Como seria a trajetória do míssil? Ele seria uma parábola, ok? Quicou aqui. Novamente, quicou aqui. Até que acertou esse peixinho aqui. Vamos conversar sobre este movimento. Ok? Bom, a figura, o desenho que eu fiz, ele mostra 3 instantes de um míssil, 3 instantes de uma bala de canhão lançada por um navio. Ok? Então, essa bala de canhão, ela tem 3 instantes lançada por um navio. E está no movimento uniformemente acelerado. A distância percorrida entre os instantes sucessivos cresce em progressão aritmética. Ok? Então tá. As distâncias percorridas pela bala do canhão, elas crescem o quê? Em progressão aritmética. Pronto. Agora vamos ver aqui. O que mais? Para ter uma noção desses movimentos, imagine o seguinte: que você estivesse dentro do navio, ok? E que você estivesse em movimento retilíneo uniforme. Você poderia até andar dentro do navio, ok? Passar de um lado para o outro navio sem ter que se segurar. No entanto, na hora que o movimento fosse acelerado, ou então o navio estivesse parando, ok? O seu corpo sentiria imediatamente, pois você seria jogado para frente ou para trás. Esse é o efeito da aceleração escalar. Você estaria dentro do navio. Você poderia até estar em movimento uniforme dentro do navio, andando dentro do navio. Mas eis que o navio dá uma acelerada, ou eis que o navio dá uma freada, ou eis que você lá solta a bala do canhão, você seria jogado para frente ou para trás. Esse é o efeito da aceleração. Imagina agora que dentro do navio tem um velocímetro. E a leitura do velocímetro, 0. Você põe o navio em movimento retilíneo, pisa no acelerador, observando novamente o velocímetro. Então, ler 30 km por hora. Por exemplo, ora, o navio adquiriu uma velocidade partindo do 0. É porque foi acelerado, ganhou uma aceleração. Com o carro em movimento, o motorista agora pisa no freio. Com o carro não, navio, né? Nunca falei carro. Por causa da McLaren, do Ayrton Senna, que eu desenhei anteriormente. Bom, o que acontece? Com o navio em movimento, o capitão agora freia, reduz para zero a sua velocidade. Isso é uma desaceleração. Ok? Vamos supor aqui um exemplo. Agora vamos supor esse exemplo aqui. Um navio de guerra da era Ming, que é esse navio aqui, lança uma bala de canhão como teste. A bala bate no mar com uma velocidade de 70 km por hora em 10 segundos.
Tá bom. Então, ele bate aqui com 70 quilômetros por hora em 10 segundos. Ok? Logo depois, essa mesma bala, com o impacto da água, aumenta a sua velocidade em 1/4. Então, significa que a V2 é 1/4 a mais que a V1. Pronto. Depois, dá um rebite de novo, né? Dá um rebite na onda, atinge um peixinho bem feliz, com uma velocidade maior que 1/2 que a V2. Então, a V3 é 1/2 maior que a V2. Prontinho. Nós temos os tempos aqui. Então, aqui foi 10 segundos, 30 segundos e aqui 40 segundos. Tempo T1, 10 segundos. O tempo T2, 30 segundos. E o tempo T4, 40 segundos. Eu pergunto, como que você iria calcular essas velocidades? V1, V2 e V3. Na cinemática, onde nós estamos estudando os movimentos, só interessa o começo e o fim. Então, para a gente só vai interessar aqui, ok? Esta velocidade inicial e a velocidade final. Eu quero calcular essa aceleração, ok? Tá. Lembra o seguinte, eu tenho aqui 70 quilômetros por hora. Bom, eu preciso passar esses quilômetros por hora para metro por segundo. Ok? O que eu faço? Eu divido por 3,6. Então, para eu saber essa calcular a aceleração, eu tenho que saber dois parâmetros, que no estudo da cinemática só interessa o começo e o final do movimento. Pronto. Aí eu fiz uma pergunta aqui. Define qual grandeza aumentou a velocidade. Qual foi a grandeza que aumentou a velocidade? A aceleração. Explique os movimentos da velocidade. Resposta: foram variáveis com velocidade crescente. Como que eu calculo esta grandeza? Como que eu calculo a velocidade? Ou como que eu calculo a grandeza que aumentou a velocidade? Como calcular essa grandeza? A aceleração. A aceleração média é um ΔV sobre um ΔT. Isto é velocidade final menos velocidade inicial, um tempo final menos um tempo inicial. Não nos interessa, ok? Os caminhos que levaram essa velocidade até chegar ao final. Como calcular as distâncias V1, V2 e V3? Nós sabemos que a distância é uma parábola. Então, essa distância aqui, ela seria o quê? A velocidade inicial vezes o tempo inicial, mais, porque vai ser a aceleração, 1/2 de AT2. Próxima aula eu farei todos os exercícios, para o vídeo não ficar muito extenso. Até daqui a pouco. Olá, meninos. Voltamos. Vamos responder aqui.
A velocidade era 72 quilômetros por hora. Eu coloquei 70 quilômetros. (72 quilômetros por hora) em 10 segundos. Agora, para eu calcular a variação, a aceleração, eu tenho que calcular a variação da velocidade. Eu tenho que saber quanto que é essa velocidade em metros por segundo. Então, eu vou ensinar aqui. Eu tenho quilômetros por hora e quero saber quanto que é metros por segundo. Vamos calcular aqui no nosso cantinho da matemática. Pronto, nosso cantinho da matemática. 1 quilômetro tem 1000 metros. Ok? 1 hora tem 3.600 segundos. Então, seria 1000 dividido por 3.600. Vamos lá. 1000. 10 a 3 dividido por 36 vezes 10 a 2. Vocês vão entender por que eu vou fazer parte por parte, ok? Aqui seria 10, conserva a base e faço o quê? Diminuo os expoentes quando for dividindo. Vou passar esse termo, vou deixar esse termo aqui, tá? 36. Então, seria 10 sobre 36. Olha aqui. Eu quero passar isso aqui para cima, tá? Então, vai ser aqui, vai ser igual a 10 vezes 3,6 a menos 1 vezes 10 a menos 1. A multiplicação. Conserva a base e somos expoentes. Então, aqui vai ser 3,6 a menos 1 vezes 10. 1 menos 1, 0. Então, aqui é igual a 3,6 a menos 1. Isso aqui é 1 sobre 3,6. É uma fração. Então, se eu quiser fazer quilômetros por hora em metros por segundo, eu divido por 3,6. Tá ok? 72 quilômetros por hora dividido por 3,6. Então, essa velocidade V1 aqui é igual a 20 metros por segundo. Tá certo que eu falei que só interessa pra gente a velocidade inicial e final. Mas para eu saber a final, eu tenho que saber a intermediária. A intermediária é 1/4 de 20. Quanto que é 1/4 de 20? Eu pego 20 e divido por 4. Não é 5? Então, essa velocidade V2 aqui era igual a 25 metros por segundo. A velocidade final não falou que era a metade, que é a V2. A V3 não era V2, mas o quê? A metade. A V3 não era mais metade da V2? Então, eu tenho 25. A metade de 25 é quanto? É 12,5. 25 mais 12,5, 25 mais 37,5. Então, a V3 é igual a quê? 37,5 metros por segundo. Pronto. Agora eu tenho a velocidade inicial, 20 metros por segundo. Agora eu tenho o quê? A velocidade final, 37,5 metros por segundo. Daqui eu posso calcular um ΔV, que eu estou precisando. É o quê? É a velocidade final menos a velocidade inicial. Daqui eu tiro o quê? 37,5 menos 20. Quanto que é 37,5 menos 20? 17,5 metros por segundo.
Aham, concordo? Tá aqui. Eu também tenho o tempo inicial e o tempo final, né? Qual que é o tempo inicial? O tempo inicial era o quê? 10 segundos. O tempo final, 40 segundos. Aqui era o quê? Um ΔT, que é igual ao quê? Um tempo final menos um tempo inicial, que vai ser igual ao quê? 40 menos 10, 30 segundos. Então, agora eu posso calcular a nossa aceleração. A aceleração vai ser o quê? Vai ser 17 metros por segundo dividido por 40 segundos. Vou deixar para vocês fazerem, tá? Tá aqui. Lembra que a resposta é metros por segundo ao quadrado. Ok? Lembra que eu falei para vocês que eu ia ensinar por que a distância era velocidade inicial vezes tempo mais 1 meio de AT2. Vamos lá. Isso tem a ver com a função horária, ok? Tem a ver com a área que foi coberta. A área que foi coberta pela bala do canhão. Eu vou fazer o desenho e eu já volto já. Olá, meninos, vamos de novo. Para eu calcular para vocês que... Lembra que eu falei para vocês da distância? Bom, vou colocar uma função horária aqui, tá bom? Eu vou falar para vocês como a gente calculou aquela distância. Então, tá. A distância, eu vou colocar aqui, distância. Distância é igual a uma distância inicial mais uma velocidade inicial vezes o tempo mais 1 meio de AT2. A nossa distância inicial era 0. Ok? Então, daqui a gente tirou aqui. A distância era igual a velocidade inicial vezes o tempo mais 1 meio de AT2. Por quê? Porque era uma aceleração crescente, né? A velocidade foi crescendo. Para eu fazer isso, eu vou falar da equação horária da velocidade no movimento retilíneo uniforme. Então, tá aqui, equação horária do movimento retilíneo uniformemente variado. Ou movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. Tá aqui. Vamos lá. Sendo VO, a velocidade escalar inicial, a velocidade escalar, sendo VO, a velocidade escalar inicial, tá aqui, VO é a nossa velocidade escalar inicial, correspondente a um TO, vou colocar igual a zero aqui, mas nós sabíamos que era 10 segundos. E sendo V a velocidade escalar no instante genérico e sendo V a velocidade escalar em um tempo genérico, quer dizer, um tempo qualquer, genérico, ok? Temos tá aqui. O que nós temos? Temos um ΔV
que é igual a um V menos VO, um ΔT, que é igual a T menos TO, que é igual a ΔT, porque é T menos zero, nós temos. Sendo um ΔV igual a aceleração vezes um ΔT. Por quê? Por que isso? Porque a aceleração é igual a ΔV dividido por ΔT. Tá o quê? Dividindo, passa multiplicando. Prontinho. Então, vamos lá. O que eu posso tirar daqui? Daqui eu posso tirar uma função horária. Temos um V menos o VO é igual a aceleração T menos nada. Então, um V menos VO é igual a aceleração vezes T. Portanto, a velocidade final é igual a velocidade inicial, uma velocidade de origem, mais AT. Função horária da velocidade. Esta equação, tá, é denominada o quê? Equação horária de velocidade no movimento uniforme. Então, isso aqui é uma equação. Isso aqui eu vou fazer, para poder fazer a distância, eu preciso achar isso aqui. Uma equação horária do movimento uniformemente variado. Tá aqui. Vocês observaram que... O que eu observo aqui? Eu observo que a velocidade inicial e a aceleração são constantes, e que a velocidade final e o tempo são as duas variáveis. Eu vou escrever aqui, vou para ficar fácil para a gente. Então, a gente observa algo muito importante aqui. Observação que a velocidade inicial e a aceleração são o quê? Elas são constantes. E que V e T é que variam. Muito bem. VO é velocidade inicial e aceleração são constantes. Velocidade final e o tempo é que variam. Então tá. A equação nos mostra então que a lei relaciona V com T é do primeiro grau em relação a T. Tudo bem, ok? Agora nós temos uma coisa, e nós temos vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer esse desenho para você aqui, para eu poder explicar por que a função é quadrática, a distância. Tá aqui. Então, aqui eu tenho velocidade e aqui eu tenho o tempo. Eu tenho uma velocidade inicial e aqui eu tenho a velocidade V. Ok? Então, tá. Aqui eu vou traçar. Aqui eu tenho tempo 1. E aqui eu tenho outro tempo. E aqui eu tenho essa velocidade aqui em outro tempo. Ok? O que eu tenho aqui? Eu tenho um VO até V. Não é que saiu uma reta? Que bom. Tá?
do que eu tenho. O que é isso aqui? O que é... Só um pouquinho, senão eu não consigo tirar a aceleração aqui se ficar muito assim. Aqui. Pronto. Eu não tenho esse aqui de... Esse aqui não foi o aumento da minha aceleração. Aqui eu tenho uma aceleração, ó, que é uma aceleração vezes o tempo. Porque VV menos VO é aceleração vezes o tempo. Aqui eu tenho a variação da minha velocidade. E aqui eu tenho o meu VO. Vocês concordam? Isso tudo aqui é a minha velocidade. E aqui eu tenho o meu VO. Vou buscar lápis de cor, vai ficar mais fácil pra gente. Eu vou parar o vídeo aqui e vou começar de novo. Prontinho. O que eu fui fazer é buscar a régua e fazer esse desenho aqui melhor. Tá? Então, vamos lá. Eu vou buscar a régua e fazer esse desenho para vocês. E buscar o lápis de cor. Vamos aqui. Aqui eu tenho a minha reta. Minha variação da velocidade. Bom, eu tenho essa área aqui, ó. Tá vendo essa área aqui? Eu tenho essa área aqui. Delta V, aceleração vezes T. Aqui eu tenho VO e aqui eu tenho V. O que eu tenho nessa área aqui? Olha aqui, esse gráfico aqui. O gráfico V versus T de um movimento uniformemente variado, a aceleração escalar é constante e positiva, no qual o VO também é positivo. Então, eu vou falar que a aceleração é positiva e o VO também é positivo, ok? Agora, vamos saber aqui a função horária, tá? Das abscissas. Deixa eu pegar esse trem aqui só para economizar. Então, aqui eu tenho a função horária das abscissas. O que é a função horária das abscissas ou do espaço? Então, eu quero saber a função horária do espaço. Função horária do espaço. Esse aqui é o nosso movimento. Vamos lá para a nossa função horária do espaço. Ok? Foi esse aqui, eu seguro esse aqui. Vamos lá para a nossa função horária do espaço. Eu tenho o seguinte, que essa área rachurada que eu fiz aqui, essa área do desenho, tá? Essa área rachurada aqui, isso é um trapézio, não foi? Então, o meu ΔS, né? A figura anterior, a área rachurada sobre o grafo vezes T, representa a variação da abscissa ΔS. Isso aqui representa a nossa variação. Isso aqui é o quê? O nosso ΔS. Ok? Que é a área do trapézio. Então, o nosso ΔS é a área do trapézio.
Se eu for muito rigorosa, é sim a área. Né? Eu posso falar que é semelhante à área do trapézio. Tem uma semelhança com a área do trapézio. Para calcularmos a área do trapézio, nós temos duas figuras. Nós temos um triângulo e um retângulo. Eu tenho um triângulo e um retângulo para calcular essa área. Então, vamos ver a área do retângulo. A área do retângulo. A área do retângulo é o quê? Base vezes altura. Então, isso aqui vai ser um T menos nada vezes um VO é igual a um VOT. A área do nosso retângulo. Concorda comigo? Aqui é um tempo... Eu não coloquei. Perdão. A área, base, tempo vezes nada. Um tempo vezes nada é um VOT. Base vezes altura, não é? Um VOT. Beleza. O que eu tenho aqui? Eu tenho a área também do triângulo. A área do triângulo. Viu como foi bom eu ter feito mais caprichadinho, ter posto a reta, feito tudo bonitinho? Então, daqui a área do triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Então, isso aqui vai ser um T menos nada vezes T menos nada vezes o quê? A aceleração vezes T dividido por 2. E eu vou dar uma aula sobre área, que eu fiz um monte de desenhos pra gente e vou ensinar tudo sobre a área. Tá bom? Tá aqui. Então tá. Então aqui vai ser o quê? 1/2 de A de 2. Somando as áreas, o que eu tenho quando eu somo a área, né? Eu tenho que um ΔS é igual a um VOT mais 1/2 de AT2. Viu? A professora explicou. Ou desmembrando. Ou vou desmembrar esse delta aqui. Ou desmembrando. ΔS não é S menos SO? Final menos inicial. Então tá. Vou fazer aqui, ó. S menos SO é igual a um VOT mais 1/2 de AT2, que é igual. S é igual a SO mais VOT mais 1/2 de AT2. Pronto, demonstrei para vocês de onde veio isso aqui. Demonstrei para vocês de onde veio isso aqui. Bom, era o quê? A gente tinha a área do retângulo, VOT. A área do triângulo, 1/2 de AT2. Por que a área do triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Então, eu somando as áreas, eu vou ter esse ΔS é igual a VOT mais 1/2 de AT2. Aí eu vou desmembrar esse ΔT. O que é um ΔS? Eu vou desmembrar esse ΔS. O que é esse delta espaço, delta distância? É o final menos o inicial. Então, eu tenho aqui o final da distância menos o inicial da distância é igual a velocidade inicial vezes tempo mais 1/2 de AT2. Isso é o quê? A distância final é igual a distância inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais 1/2
de AD2. Então, de onde vem esse meio aqui? Esse meio vem da área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Beleza? Vamos voltar e fazer outro exercício.